Eu sempre gosto de começar as minhas videoaulas assim, ó, tendo a peça meio que começada, tá? Porque isso facilita demais, principalmente se você está começando para que você comece, para que você consiga visualizar. E antes de mais nada, eu preciso te apresentar o fio, né? Por quê? Porque é um fio maravilhoso. A gente vai usar um model, que é este fio aqui, um dos lançamentos da linhas corrente para outono e inverno de 2025, que ele é incrível, ele tem 750 metros de rendimento e ele não tem apenas uma cor no novelo, né? Ele tem aqui, ó, várias trocas de cores. Você consegue ver aqui, ó. No próprio cos, já que eu fiz da peça, a gente consegue ver uma, duas, três, quatro cores, né? Aqui, bem verdade, que são tons de cores da mesma cor, mas a gente já consegue ver aqui uma variação, né? Bem grande. E eu amo esse tom, essa mistura de tons aqui, ó, combina demais. Bom, as cores disponíveis se combinam muito, tá? Então acho que tu vai gostar. Então o model 100% acrílico, a cor que eu estou usando é a cor 3348, tá? 3348. Você pode utilizar a agulha 4,5, você pode, ele tem um tech de 333, é perfeito, perfeito. Você pode utilizar para o tricô, para o crochê, a peça fica incrível. E a minha escolha para essa calça foi este fio porque vai dar um efeito incrível. Como eu falei, eu começo aqui, ó, tá? Eu já adianto a peça para te mostrar como que ela fica e onde a gente vai chegar, mas é muito fácil de começar, tá? E eu vou te mostrar aqui bem rapidão, porque não tem segredo, é muito fácil. E aí, gente, esse daqui é o cos, tá? É o cos da nossa calça. Então a gente vai fazer ele. O que que eu faço? Eu pego o fio ali do miolo do novelo, adianta demais já o nosso trabalho. Você pode tanto começar por fora como por dentro, tá? Usando o miolo ou não. Por quê? Você vai ter variação, né, de cor. Então, ó, você pode puxar, não tem problema. Ó, vem a bolinha, você desfaz essa bolinha, que é o que eu vou fazer agora. E enquanto você desfaz, você pode pensar nisso. Ah, eu quero começar com essa cor, eu quero começar com a outra cor, porque dependendo do novelo, né, ele finaliza, ó, no caso desse aqui, ó, ele finaliza com esse arroxeado. E aqui ele tá começando com azulzinho, um cinzinha, ou é um azul claro também. Então você pode escolher como que você pode começar. Eu prefiro começar sempre com o miolo, tá? Por quê? Adianta o nosso trabalho, porque ele vai se soltando. Ó, conforme você vai usando, ele facilita demais. Se você pega por fora, ele não se solta com tanta facilidade. E outra, quando você tem a pretensão de utilizar todo o novelo, que é o meu caso, é, é, é mais fácil, tá? Facilita muito. Fez um nozinho ali no comecinho. Ó. Então, a gente começa dessa forma. E ó, a propósito, né? Tô empolgado que nem falei agulha. A gente vai utilizar a agulha 4 milímetros. Ali diz para usar a 4,5, pode usar 4,5, tá? Mas hoje eu quero, como é uma peça de inverno, eu quero deixar ela mais fechadinha, com os pontos mais fechadinhos. Logo a gente usa uma agulha menor, tá? Então eu tô utilizando essa daqui com um cabo de bambu, haste de metal, né, de aço, provavelmente, e aí é muito gostosa. E vai precisar possivelmente de uma fita métrica, tá? Por quê? A gente precisa chegar no tamanho de 78 ou 83 centímetros. Por quê? O modelo que vai usar essa peça, ele tem o quadril de 83 centímetros, tá? É um modelo infantil, 83 centímetros. Dá pra ver? Ó, aproximadamente, ok? Eu fiz 83 centímetros certinho porque depois a gente vai colocar elástico. Então ela vai, teoricamente, dar uma diminuída, né? E por que que a gente tem que fazer com base no quadril? Isso vale para qualquer tamanho, tá? Para qualquer idade. Porque se você fizer com base na cintura, não vai passar no quadril, tá? Então você tem que sempre fazer com base no quadril. Ah, mas é uma mulher adulta, base no quadril. Ah, mas é um homem, base no quadril, tá? O que que você pode fazer? É variar o tamanho. Ah, não precisa fazer 83. Se você vai fazer este ponto, que é o ponto sanfoninha, olha só, ele estica, ele estica, ele estica, ele estica muito. Então, se você fizer muito grande ou muito certinho no tamanho, pode ser que sobre muito, né? Então, é legal que você faça, que você treine, pratique isso e faça um meio termo, ó. Aqui, ó, 80 centímetros, ó, tá? Diminuir 3 centímetros, porque eu sei que depois ele vai, ó, aumentar bastante, ok? Eu quero que a peça fique mais soltinha também, tá? Então, com base nisso, a gente vai fazer 80 centímetros. E não com base na cintura, certo? Com base no quadril.
Para começar, foi muito fácil. Ó, aqui tem um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, peraí. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, tá? Então, você precisa fazer 11 correntinhas. E é muito simples. Faz um nozinho corrediço. Ó, pronto. Nozinho de correntinha, né, que a gente faz para qualquer trabalho, ó, faz 11 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois das 11 correntinhas, você vai pular a primeira e vai ir para a segunda usando só a alcinha de trás, tá? Não é essa alcinha que a gente dá a correntinha. É aquela alcinha ali de trás, ó, da correntinha. Tá bom? Facilita o nosso acabamento também. Então você vai fazer um ponto baixo em cada alcinha de trás, tá? Um ponto baixo em cada. E aí, meu querido, minha querida, o começo da tua peça é esse. E você vai repetir esse processo por muitas carreiras até chegar na medida, tá? Não na quantidade de carreiras, não vou te falar quantidade. Vou te falar medidas. Aí você vai pegar a medida lá que você precisa, vai medir o seu quadril e vai fazer com base na medida, tá bom? Barulho não tem o que fazer, né, gente? Desculpe. Ó, último ponto. Pronto, fizemos a primeira carreira. Vira o trabalho e a gente, como vai fazer o sanfoninha, a gente vai pegar só a alcinha de trás e sempre pegando no primeiro buraquinho, tá? Pegando só a alcinha de trás, a gente vai fazer isso daqui, ó. Pontos baixos usando a alcinha de trás. Simplesmente fazendo isso aqui. Pontos baixos na alcinha de trás vai fazer com que a peça fique com esse efeito, ó, em toda ela. A gente chama de sanfona, né? Que faz com que a gente consiga esticar a peça, né? Vira o trabalho novamente e toda vez que chegar, não esquece do último ponto na última carreira, tá? Virou o trabalho, vai fazer o ponto no primeiro buraquinho e vai continuar. E aí você vai repetir isso por inúmeras vezes, tá? Até chegar na medida que você precisa. Ah, o quadril é de 120, 110, 100. Você vai fazer com base nessa medida, tá? Lembrando, tem que cuidar que vai ceder, né? Então tem que fazer talvez 3, 5 centímetros a menos, talvez 10 centímetros a menos. Isso é uma questão de prática, tá? Ó, você tem que praticar bastante. E olha aqui, último ponto, não dá para esquecer. E aí você vai virando, ó. O trabalho vai se transformando no ponto sanfoninha que a gente está fazendo agora. Fica um charme, um charme. E se tratando de uma peça de inverno, eu acho que combina demais o cos ser esse tipo de ponto, esse tipo de efeito, tá? Porque aí ele fica muito legal no corpo, tá? Conforme vai usando, olha aqui. E aí é isso, você vai continuar esse processo por inúmeras vezes até você chegar na medida que você precisa, tá? Ó, depois que você chegou onde você precisava, né, de medida, a gente precisa juntar essas duas pontas. Por quê? Para que ela forme o cos que a gente precisa, né? E aí, como que junta? Muito fácil, muito simples, que você pode utilizar em vários trabalhos essa técnica, tá? É simplesmente a gente juntar as peças. E eu faço para ficar bem firme e não me importo com a cicatriz depois, eu pego as duas alças mesmo, tá? Do trabalho, puxo o primeiro fio, a primeira laçada do ponto baixo, venho lá no buraquinho da primeira carreira que a gente fez e faço e finalizo o ponto lá, ó, dessa forma. Puxo a alcinha lá para trás e puxo para frente. De novo. Vai pegar as duas alcinhas normal, vai puxar para frente, vai ir lá no ponto da primeira carreira, colocou a agulha, enganchou a agulha, puxou para frente e finalizou. Então, a gente faz um ponto baixo, finalizando ele na primeira carreira, tá? Então a gente costura dessa forma. Eu posso costurar de outra forma? Pode, né? Desde que fique firme e não corra o risco de se soltar, pode costurar do jeito que quiser. Eu gosto desse porque é mais prático, né? Não preciso cortar fio, simplesmente
puxo o fio, faço o ponto baixo dentro dele mesmo, é muito simples, muito rápido e fácil, né? A gente gosta de trabalhos fáceis. Então, ó, um em cada. Peraí que eu dei 2 voltas na agulha aqui, ó. E finaliza, certo? Ó, ponto baixo, com ponto baixo, finalizou. Ele fica meio que parecido também, né? Ele dá, ó, ele fica meio que disfarçadinho ali, o que é bom pra gente, né? Ficar com ele disfarçado, ele não aparecendo muito. Estou finalizando a carreira. Penúltimo ponto. E agora o último. Não dá para esquecer do último, tá? E aí, fazendo isso, você tem a peça costuradinha, ó. Então agora a gente tem um projeto de cos. Na verdade, o cos já tá pronto, né? A gente tem um projeto de calça. E olha como fica disfarçadinho, ó. Tá? Então o resultado tem que ser este aqui. Agora, para começar, é muito fácil. A gente vai fazer uma correntinha bem ali, ó, sem precisar cortar fio. A gente dificilmente corta fio, tá? A gente vai cortar ele lá no cos não, aliás, no gancho, né? No gavião, como vocês chamam também. Antes de começar, a gente precisa fazer uns pontos baixos aqui, ó, nessas carreiras, nessa primeira carreira, para que a gente consiga fazer depois a construção da calça, tá? E para que a gente consiga enxergar também, né? Porque quando tá assim, a gente quase não vê onde que é o que, né? O que é o que aqui, ó. Então, onde tem a ondinha aqui, a lombadinha, a gente vai fazer o ponto no meio, tá? Que no caso vão ser 2 no mesmo lugar, certo? Aqui a gente não faz, porque a gente não consegue quase ver o que tem aqui, então a gente faz 2 aqui para substituir aquele que a gente não vai fazer, né? Então a gente não está fazendo aumento, a gente só não está fazendo o ponto aqui na ondinha e a gente vai fazer do lado para facilitar o trabalho. Então vai ser 2 em cada, ó. Fica mais fácil para a gente construir a calça a partir dessa carreira de ponto baixo do que construir a partir daqui, ó. Aí não fica tão bom assim, tá? Então a gente vai fazendo agora pontos baixos na carreira inteira. Você vai fazendo aí e eu volto quando eu estiver finalizando ela. Estou chegando no fim e fiz os pontos baixos então em toda a carreira. Ó, chegando no último, vou fazer o último ponto aqui, ó, pegando um fiozinho só para a gente garantir. Esse fiozinho solto aqui tá me atrapalhando. E aí, para começar uma nova carreira, né, a gente vai lá no primeira correntinha que a gente vê ali, que foi do primeiro ponto que a gente fez. Vou pegar ela e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, fiz um baixíssimo. Agora a construção dessa peça é toda em ponto alto, tá? Você pode aí brincar, fazer coisas diferentes, mas assim, eu penso, né, por ser uma peça de inverno, ela precisa ser mais fechadinha e mais quente. Então, ó, eu vou pegar o cos aqui, a minha fita, vou medir. Eu preciso chegar em aproximadamente 18, 20 centímetros, tá? Como eu falei, é uma peça de tamanho infantil. É um menino que vai usar, 10 anos e tudo mais. O cos para um masculino a gente faz em torno de 23 centímetros. O cos não, o gancho, perdão. O gancho a gente faz com em torno de 23 centímetros, né? Do cos até o gancho. Para o infantil, 18, 19, 20 centímetros, tá? Dependendo do tamanho da criança aí, vai ser o ideal, tá? Então, vou fazer em torno de 17, 18. Depois eu volto e a gente mede direitinho o tamanho. Mas assim, só para você saber a quantidade de carreiras, tá? Porque eu não vou te falar aqui, viu? Faz 20 carreiras, faz 12, faz 8 carreiras. Eu vou te passar a medida, mais fácil. Então, você vai fazer conforme a sua tensão de ponto e o fio que você, é a agulha que você está usando, tá? Se você estiver usando o modo, tiver uma tensão parecida com a minha tensão de ponta é mais solta, a gente vai fazer em torno de 17, 18 centímetros, tá bom? Então a gente vai fazer carreiras de ponto alto, que basicamente é isso. Você já tem uma carreira pronta de ponto baixo. A primeira carreira, no mesmo lugar que eu finalizei, eu vou fazer um ponto baixo um pouquinho mais alongado e uma correntinha. Agora, em cada ponto de base, você vai fazer um ponto alto,
tá? Em cada um deles. Você vai fazer um ponto alto. E toda a carreira vai ser feita, toda a carreira e toda a peça, na verdade, vai ser feita em ponto alto. Então, assim, eu vou fazer pontos altos por algumas carreiras até chegar na medida que eu falei para você e a gente combinou aqui, até chegar no gancho. E aí eu volto, tá? Quando eu estiver no gancho, eu volto para te mostrar como que a gente vai fazer o gancho. Mas eu vou voltar aqui, ó, só quando eu tiver construído finalizando essa carreira aqui, para você ver como que eu finalizo e a gente vai continuar o trabalho. Olha só, chegando no fim da primeira carreira que eu falei que eu viria, e olha aqui a cor mudando, ó. Já tá mudando, olha que lindo que tá ficando. Já tô amando. Sobre aumentos, não precisa fazer aumentos, tá? Quando você faz com base no quadril, certo? Não precisa, funciona e dá certo. Finalizei o último ponto. Lembra aquela primeira correntinha que a gente faz? A gente faz o ponto baixo e uma correntinha, a gente vai finalizar a carreira ali, ó, com ponto baixíssimo. Finalizou, puxou uma nova correntinha para começar uma nova carreira no mesmo lugar, tá? Cuidado para não ir andando no mesmo lugar que você finaliza com ponto baixíssimo. Você vai colocar a agulha, vai puxar, fazer um ponto baixo, um pouquinho mais soltinho e uma correntinha. Ah, quero usar um marcador de pontos. Usa um marcador de pontos aqui, ó, tá? Usa na correntinha que a gente faz aqui em cima do ponto baixo. E agora é correr por abraço e seguir o baile, certo? Ai, Jesus. É muito barulho. Ó, vai seguir fazendo pontos altos sobre pontos altos, certo? Isso você vai continuar por algumas carreiras e até chegar na medida que você deseja, né? Como eu falei, 18, 17, 18 centímetros, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, certo? E aí eu volto aqui com a quantidade de carreiras e na medida que a gente combinou. Ó, assim você vai seguindo e a peça vai mudando de cor e vai ficar linda. Olha que maravilhosa. Depois de 15 carreiras, olha só como ficou, como está ficando a minha calça. Eu espero que a sua também esteja assim. Olha só. Tá vendo a cicatriz aqui, ó, retinha, tá? Por isso que eu falei que era pra cuidar, pra não ir andando, né? Indo fazendo as finalizações em pontos diferentes que ia acabar andando. Então, se você fizer certinho, ela vai subir certinho, tá bom? E eu fiz 20 centímetros, tá? A gente tinha combinado 17, 18, mas era pra gente ir testando, né? É uma peça feita pro infantil. É minha primeira vez fazendo peça pro infantil, então eu tenho que cuidar isso. E eu acho que 20 centímetros tá ok, tá? Se eu fizer menos, corre o risco de não ficar bom e ficar pegando, né? Então é importante isso. Outra coisa que vai ser importante e que vai dar o toque é a quantidade de correntinhas que a gente vai fazer aqui. E antes de começar as correntinhas, eu fui pegar minha latinha de Natal, que eu tenho poucos marcadores de ponto aqui, porque eu vou perdendo no meio do caminho, e vou pegar um marcador aqui pra gente marcar onde a gente vai fazer. O que eu faço primeiro? Eu divido a peça aqui, ó, no olho, vou vendo onde mais ou menos seria o meio dela e coloco meu marcador de pontos, onde eu acho mais ou menos onde vai ser, tá? E a outra coisa que eu faço é o quê? É contar os pontos. Vou contando eles, vou contando até chegar no final e eu dividi a peça ao meio, tá? Então é isso que você vai fazer. Você vai contar os pontos, vai dividir em 2 e vai colocar o marcador onde você acha que seria, onde vai ser a metade do ponto, tá bem? Na minha contagem deu 142 pontos e eu coloquei o marcador aqui, ó, na metade, o que seria pra mim a metade, né? Mas deu 70. Aí, olha só, vou colocar no 71. Gente, errei por 1. Eu sempre faço isso, sempre faço esse teste pra ver como que vai ficar, ó. E aí, no centro, ó. Então aqui vai ser uma perna, daqui pra cá vai ser uma perna, daqui pra cá vai ser outra, tá bom? E quando a gente finaliza a peça aqui, ó, a gente não corta ela ainda, tá? A gente vai cortar ela só quando a gente fizer uma perna inteira e depois corta a perna, né? Corta o fio, no caso. Pra daí trocar pra fazer a outra, tá? É o único momento que a gente corta o fio. Então, a partir daqui, ó, quando a gente finalizou a peça, ó, a gente faz o ponto baixíssimo pra finalizar ela. E aí a gente vai subir correntinhas. A gente vai fazer 13 correntinhas. Vamos ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Eu acho que 13 correntinhas está muito que bom, tá? Pra gente fazer essa perna. Pode fazer mais, pode fazer menos, mas eu acho que muito menos que isso pode acabar ficando muito justa a perna, tá? E neste caso, eu acho que não é bom ficar tão justa assim. Você pode fazer aí uma perna justa, não tem problema, vai do gosto do seu ou de quem for usar, né? Mas eu acho que 13 tá bom. Quando eu faço para um adulto, eu faço 18, 20 correntinhas. É uma peça infantil para uma criança de 10 anos. Logo, né, não precisa ser tão grande. A peça em si já não é muito grandona, né? Então, vamos fazer 13 correntinhas. Aí, quando você faz 13 correntinhas, a gente vira a peça, ó, para ficar ela do lado certinho. E vem aqui no teu marcador de ponto, onde você colocou o marcador, e você vai finalizar com baixíssimo, ó. Finalizou com baixíssimo, sobe uma correntinha, não vai mais precisar do marcador de ponto, a gente tira ele. E agora, meu querido, minha querida, você segue o baile. Como a gente começava a correntinha, carreira. Ponto baixo, mais alongado e correntinha. E agora você vai seguindo, fazendo a mesma coisa. A gente vai fazer uma perna primeiro, tá? E eu gosto de fazer uma perna por vez, ao invés de fazer as duas juntas. Então eu faço uma perna inteira, depois eu vou pra outra. Aí eu prefiro, tá? É questão de gosto, você pode fazer a outra. Mas se tratando, lembra que você tá usando o model, né? Que é este fio aqui. Tem um detalhezinho que talvez você precisa cuidar, que são as cores, pra não ficar uma perna tão diferente da outra. Você pode pegar um outro novelo pra começar a outra perna bem certinho na cor que a gente tá começando a perna, né? Então você pega um outro novelo bem na corzinha, tipo, você vai tirando o fio até parar na cor e você continua aqui, tá? Pra não ficar tão diferente assim, mas também se ficar muito, um pouquinho diferente não tem problema, porque se você usar a mesma cor, né, o mesmo novelo, ainda assim vai ficar dentro da paleta, né? Então não vai ficar uma perna tão diferente, mas eu, como sou perfeccionista, eu acho que eu ia preferir as duas pernas parecidas, né? Mais parecidas possível. Então, deixa eu fazer aqui essa primeira perna. O bom agora é que diminui os pontos, né? Então a gente termina carreiras mais rápido do que antes, né? Porque a gente tem agora só metade de pontos para fazer. Um pouquinho mais, né? Porque a gente fez 13 correntinhas no gancho. Um detalhe que é bem importante que você pode fazer... eu tenho dúvida de fazer o gancho, se você estiver fazendo geralmente as crocheteiras, né, que estão nos assistindo, gostam de fazer... barulhão, né, desculpa. Gostam de fazer peças para os seus netos, para os seus filhos, né? Então, eu não tenho certeza do gancho. Sabe o que tu vai fazer? Vai pedir para o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta sentar do lado, na lateral, na cintura, você vai colocar a fita métrica e vai colocar, e vai indo até chegar no assento, né? Na parte plana que o seu neto, sua neta estiver sentado. Precisa ser plano, tá? Não pode sentar no sofá porque afunda, ou algo mais fofinho assim que vai afundar. Colocou na cintura, vai medir, vai medir, vai medir, vai chegar em 20 centímetros, por exemplo, tá? Esse é o tamanho do gancho que você vai fazer. Mas eu sou adulto e quero fazer. Vai colocar na tua cintura, vai sentar no lugar plano, vai colocar fita métrica onde chegou no assento, né? Vai ser o tamanho do gancho, tá bom? Uma dica que eu acho que é legal e funciona bem certinho. Às vezes a gente pode acabar fazendo um gancho muito curtinho e não ficar bom, né? Acontece, é questão de prática também. Então, deixa eu tentar chegar lá no gancho para você ver o que a gente vai fazer ali, que não tem segredo, né? Como só tem correntinha, a gente vai fazer os pontos nas correntinhas. Mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida quanto a isso, e eu vou mostrar aqui, e depois você vai seguir aí, eu vou seguir aqui, e depois eu vou voltar quando estiver na outra perna, tá? Mas, vamos lá. Às vezes acontece de eu não pegar todo o fio.
espero que você esteja conseguindo. Não esquece de deixar um comentário aqui, um elogio, uma receita de um bolo, qualquer coisa. Não esquece de se inscrever no canal da Linhas Corrente também, ativar as notificações, tá? Ativa as notificações porque a gente te avisa, né? O canal avisa você quando tiver uma aula nova, quando tiver em live, porque a gente faz muitas lives aqui. E aí você vai ser avisado quando tiver essa live, tá bom? Então acho que seria legal você se inscrever, ativar as notificações, curtir, compartilhar os vídeos principalmente, tá? Ajuda muito no engajamento. Ó, estou chegando na parte das correntinhas, tá? Estou tocando na mesa e tá mexendo o suporte. Mas olha só, cheguei aqui nas correntinhas e aí é simplesmente isso, ó. Você vai fazer ponto ainda onde tem lugar para fazer ponto. Aqui tem mais... não, acho que eu não vou fazer aqui, ó. Vou fazer já na correntinha. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os pontos pegando uma alcinha da correntinha para este lado e uma alcinha para o outro lado, tá? Ó, em cada correntinha você vai fazer um ponto baixo, ponto alto, não baixo. A gente tá fazendo ponto alto, né? Muito simples, tá? Sem segredo, não precisa fazer aumento nenhum, porque desse jeito funciona. E essa primeira carreira aqui, onde a gente faz a correntinha, pode ser um pouquinho mais chatinha, né? Você encontrar a pontinha ali, mas não se preocupe, dá certo dos dois lados. E precisa ter essas correntinhas, tá? Do que a gente só simplesmente fechar as pernas aqui, ó. Não dá certo, tá? Você precisa ter essa correntinha aqui pra formar o gancho e ter espaço pra usar, né? Pra ser prático e usável. Precisa ter, independente da quantidade, tem que ter as correntinhas. Ó, chegando no fim delas é o fim da nossa carreira, né? Que a gente começa a carreira bem ali na primeira, na última correntinha, aliás. O último ponto, ó. O que a gente faz? Vai lá naquela correntinha, primeira correntinha que a gente fez, puxou, finalizou com baixíssimo e começa tudo de novo. Ponto baixo no mesmo lugar que você finalizou, um pouquinho mais alongado e correntinha. Olha só, ela fica desse jeito, tá? Essa é outra perna e essa é uma perna. Então a gente vai fazendo os pontos nessa primeira perna, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, finalizou, vai voltar aqui lá atrás, vai começar tudo de novo, na outra perna, mas aí eu volto, tá? Então é assim, nessa perna aqui, a gente vai seguindo e vai continuando, depois a gente volta para fazer a outra. Eu cheguei na medida que eu precisava, que é de 75 centímetros aproximadamente, tá? Vai muito da tensão de ponto. Eu não vou falar quantas carreiras eu fiz aqui, porque você vai fazer conforme a medida, conforme a quantidade de carreiras que você precisa e acha que vai ser o ideal, né? Como eu falei, é uma peça infantil, então ó, ela cabe aqui em cima da minha mesa, que a gente consegue, né, ter o tamanho e a dimensão de como ela tá. Olha este jogo de cores, por favor. Aprecie comigo. Maravilhoso, não é? Aí tem um detalhe, ó. Fiz a última carreira aqui, ó. Não cortei o fio ainda pra te mostrar. Que é a primeira vez que a gente corta o fio. Cortei agora. Aí tem uma questão que é importante, ó. O fio tava vindo de dentro do novelo, né? Aqui dá pra ver. De dentro do novelo. Mas eu não vou mais puxar ele de dentro do novelo porque eu quero fazer... perfeccionista, né? Eu quero fazer com que a cor da segunda perna acompanhe esta cor aqui. É só um detalhe meu, um detalhe do novelo, né? Que eu acho que é importante a gente cuidar. Não que seja uma regra, mas eu quero que seja parecido, tá? O mais próximo possível. Então, eu vou puxar o fio de fora do novelo, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. Ele acompanhava aqui, ó, ele era mais claro, então puxei o fio de fora do novelo, vou cortar ele aqui, este fio aqui a gente guarda, depois junta e utiliza, né? Não podemos jogar fora, desperdiçar fio,
e vou puxar o fio, então, de fora do novelo. Faço um nozinho de correntinha para começar a outra perna. Tá? Ó. Fiz o nozinho de correntinha. Nós vamos lá para trás. Por quê? Porque eu fiz toda a junção da peça, né? Toda a cicatriz dela, que fica um pouquinho na parte traseira, né? Se é para aparecer, que apareça atrás. E a gente vai fazer os pontos, então, deste lado, né? O que seria a parte de trás da calça. Então, a gente vai fazer os pontos onde vai ser a parte de trás. Dou uma volta na minha agulha, ó. Tô segurando o fio aqui, ó. Tá? Com os dedos, dou uma volta na agulha. Venho lá no buraquinho onde eu quero fazer o ponto. E puxo uma vez, finalizo uma e finalizo duas. Daí forma o ponto alto. Agora a gente vai repetir, né? O que a gente fez antes, a gente vai fazer agora. Vou tentar pegar um fiozinho melhor aqui, ó. Que é o quê? Pontos altos, né? A gente vai só seguir fazendo os pontos altos. Agora, onde a gente fez ponto alto na correntinha, você vai fazer do outro lado a mesma coisa, tá bom? Você, por favor, não pule os buraquinhos. Onde você fez ponto antes, você vai fazer agora, certo? Ó, eu fiz ponto aqui, então eu preciso fazer aqui também, para que fique igual, né? E a gente não tenha diferença aí de quantidade de pontos. E aqui, assim, a gente começa a segunda perna. E segue o baile, fazendo a mesma coisa que você fez até agora, né? A mesma coisa. Cada carreira vai finalizar, ponto baixíssimo, vai chegar na outra carreira, vai finalizar de novo. E assim por várias carreiras, até chegar na medida que você precisa. Como a gente tá fazendo a segunda perna, ela precisa ficar igual, a gente vai ter que contar as carreiras para fazer ela na mesma quantidade de carreiras, né? Da outra, para que ela não fique diferente, certo? Ó, então eu estou fazendo em cada buraquinho um ponto alto. Não tem segredo. E agora a gente vai refazer isso daqui inúmeras vezes, a gente vai, então, aumentando a perna. E aí, quando eu voltar, eu vou estar com ela pronta. Tá? A gente vai fazer um detalhe. Ó, então, a gente vai começar a criar a outra perna, fazendo a mesma quantidade de carreiras e seguindo a mesma cor. Quando você for trocar de fio, mesma coisa, você precisa trocar de fio para que ele fique com a mesma jogada de cor, né? E o Rodrigo acha que é mais interessante. Ah, mas eu vou seguir aqui conforme o fio. Não está errado, tá? É uma questão de gosto, uma questão de personalidade mesmo. Cada um faz do jeito que acha interessante, mas eu acho que ficaria tudo, tá? Você fazer com a mesma intenção de cores de um lado e o outro lado fica igual. Ok? Voltamos já. Calça finalizada, ó, fiz as duas pernas do mesmo tamanho, tá? E aí o mesmo tamanho quer dizer que, além da medida que tenha ficado a mesma, eu fiz a mesma quantidade de carreiras, tá? A minha finalização sempre fica com cicatriz, tá? Eu não me importo. Se você se importa e sabe de outro tipo de finalização, pode fazer do jeito que você acha que fica mais interessante, tá? Eu gosto. E é isso. A minha fica e tá tudo certo. Eu finalizei aqui, ó, essa perna, ó, pra te mostrar, antes de mostrar como que eu finalizo. E vamos fazer isso agora, ó. Onde a gente finaliza o último ponto, você vai pegar uma agulha de tapeceiro, desmancha essa última laçada aqui, ó. Aliás, essa não, essa daqui, ó. Acabei pegando os dois fios. Então eu não tô enxergando os fios. Aqui, ó. Com a minha agulha de tapeceiro, então, puxa toda essa laçada, essa última laçada. Coloca
o fio na agulha. Enganchou, tá bom? No primeiro ponto que a gente faz da carreira, que é aquele que a gente faz ponto baixo, a correntinha, você vai colocar a agulha de frente para trás. E agora de cima para baixo, bem nessa alcinha aqui, ó, bem no Vzinho, né, dentro do ponto. E vai sair lá atrás. E aí ela forma a correntinha para finalizar, ó, e ficar disfarçado. Aí aqui dentro é simples, né? Aqui dentro o que a gente faz? Vai passando o fio por alguns buraquinhos, algumas alças, né, que tem aqui dentro. E eu vou um pouquinho longe para não amarrar ali embaixo, né? Aí eu faço um nozinho, enfim, você pode aí fazer a finalização, o tipo de finalização que você gosta, tá acostumado, tá bom? Ó. Aí faz um nozinho simples, mas eu não faço só uma vez, tá? Gosto de fazer mais de uma vez, pra garantir que vai ficar bom e vai ficar seguro, né? Porque não pode soltar. Ó, fiz 4 vezes. Amarrou bem, cortou. Certo? Ó. Temos uma finalização maravilhosa. Agora o que a gente vai fazer? Gente, muito simples. Ah, deixa eu mostrar outra coisa. Quanto de fio eu usei. Lembra que eu falei que eu iria abrir outro novelo para que a gente tivesse as duas pernas iguais, né? Para que a gente tivesse o mesmo jogo de cores, né? E foi o que eu fiz, ó. Você consegue ver? Bem certinho as cores, ó. Por quê? Porque eu abri outro novelo, certo? Eu quis abrir outro novelo para ter esse jogo perfeccionista, né? Mas você poderia muito bem continuar com essa outra cor, com o restante do teu novelo, e depois abrir outro para finalizar. Então a gente usa um novelo e um pouquinho, tá? Que daí daria mais ou menos até aqui assim, e você teria que fazer o restante da perna com outro novelo, tá? Mas foi uma escolha minha, você pode fazer do jeito que você achar melhor, mas ó, sobrou um novelo inteiro praticamente de fio, tá bom? Agora a gente vai para a finalização do cos. Por quê? Ah, mas eu posso fazer apenas uma correntinha para amarrar? Ah, você pode. Mas eu acho que não fica tão interessante assim, tá? Até porque a gente que tá fazendo um cos lindo, um cos todo trabalhadinho, se você fizer uma finalização, apenas, por exemplo, colocar um cordão aqui transpassando, não vai ficar tão interessante, porque é uma calça de inverno, né? E a calça de inverno tem essa pegada de ser aconchegante, de ser gostosinho e tudo mais, então acho que não combinaria. Então por isso que a gente vai usar o quê? Um elástico, ó, este elástico aqui, ó. Nem consigo pegar de tão fininho que ele é, tá vendo? Este elástico é o elástico que a gente vai usar. Isso aqui você compra num armarinho, tá? Armarinho São José, Bazar Horizonte, você consegue comprar esse tipo de elástico. Não lembro o nome corretamente, sempre me foge o nome. Mas é isso aqui, ó. Você pode utilizar um que você acha que gosta e que acha que vai ficar melhor, mas eu gosto de usar esse daqui. Funciona bastante. Aí o que eu fiz? Vou trocar de agulha, vou pegar minha agulha do Harry Potter, tá? Se você não tem agulha do Harry Potter, por favor, compre o kit de amigurumi, tá? Ela é linda e ela tem um tamanho bem gostosinho, tá? É 2,2 milímetros, aliás. E aí ela encaixa bem direitinho aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer e vai transpassar esse elástico por todo esse cos, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? Ótima pergunta. A gente dá um nozinho de correntinha, assim como a gente faz para fazer correntinha, tá? Dá um nozinho no fio, ó, dá uma apertadinha porque ele solta, ele pode soltar. Vai lá. E essa sanfoninha aqui que a gente tá fazendo, ela vai ser muito útil, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais, porque assim você vai conseguir ver bem bonitinho. Aí você vai conseguir, essa ondinha aqui, ó, vão ajudar a gente nos nossos pontos que a gente precisa fazer. Eu vou fazer 2 camadas, tá? Então o que eu vou fazer?
Um, dois, três. No quarta alcinha. Vou pegar... É um pouquinho difícil de manusear, porque é um fio bem fininho. Um elástico fino, aliás, né? Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar este elástico... Ai, perdão o barulho, gente. Nem consigo... Vou soltar ele aqui e vou fazer de novo. Pra ele ficar na agulha. Vou fazer de novo o nozinho, ó, mas com a agulha ali, ó. No lugarzinho já. Aqui. Tá? Puxei pra frente e vou dar a primeira correntinha aqui, ó. Ajustando bem o ponto. E agora, em cada ondinha que tiver, cada sanfoninha aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Não, ponto baixo, tá? Pode fazer um ponto baixo. E você vai fazendo em cada ondinha, você vai costurando ela assim, ó, dessa forma. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai juntar a sanfoninha, tá bom? 1, 2, 3, 4. Ela juntando a sanfoninha e a gente esticando o elástico, vai fazer com que ele volte, né? E ele voltando, ele vai ficar bem certinho na cintura da pessoa que vai usar, né? No caso, o modelo, no seu caso, o seu neto, sua neta, enfim. Então é isso, ó. Tá vendo como ele já tá puxando, ó? Então é isso que a gente vai fazendo. Em cada... Se você quiser pegar as duas alcinhas aqui, ó, pode pegar. Fica mais seguro, né? Não precisa deixar tão justo, tá? Porque o elástico, se você esticar muito, ele pode arrebentar. Então vou tentar soltar um pouquinho mais do fio, pra ele não ficar tão apertado e a gente não ter problema depois, né? Porque o elástico em si, você tensionando ele já puxa a peça, né? Então nesse daqui, ó, ele vai puxar pra que a gente consiga depois ficar bem certinho. Porque eu não quis colocar um cordão ali, tá? Como eu te expliquei. É muito do gosto e tudo mais, mas eu acho que uma peça de inverno não combina a gente colocar um cordão pra amarrar, né? Não acho que combine uma peça com essa finalidade. Então é isso, ó. Você vai seguindo por toda a peça, toda ela. Quando você chegar aqui, você não vem retinho, você pode vir pra cá, ó, desce e continua aqui embaixo, sem precisar cortar. E faz 2 camadas, tá bom? Vou fazer aqui e eu já te mostro como ficou o meu. E aí a gente finaliza a peça. E ficou desse jeito, olha só, você vai perceber que a tua peça, ela vai diminuir aqui, ó. E é essa a intenção, né? Lembrando que a gente fez a medida dela, né, normal, como se fosse a medida do quadril. Como se fosse não, né? Foi a medida do quadril. A gente diminuiu 3 centímetros apenas, mas ficou a medida do quadril, para que passe pelo menos pelo quadril, né? Mas a gente usa, então, o elástico para diminuir. E olha só como ele fica aqui, ó, na parte interna, ó. Quando eu comecei aqui, ó, vim pra cá, vim. Quando eu chego aqui, eu desvio, ó, ao invés de seguir reto, eu desvio e faço a de baixo, sem precisar cortar o fio. Cheguei aqui e aí dei muitos nós nesse elástico para ele não se soltar, tá bom? E a peça fica desse jeito, ó, elástica, ó, tá? Ah, mas eu ainda quero usar o cordão. Usa o cordão então, pode fazer com o cordão também, para ter um detalhe, para ficar mais seguro e tudo mais, tá bom? Mas o resultado é este, deixa eu aproximar para você ver bem de pertinho. Olha que fofo. Lindo, né? Espero que tenha gostado dessa aula, tá? Se tu gostou, deixa um like, se tu não gostou, deixa um like também. Deixa um comentário, deixa um incentivo aí pra gente, para que a gente continue postando aulas aqui, tá? Porque a gente sabe que vocês adoram e a gente quer continuar postando muitas aulas aqui. Fiquem de olho, ativem a notificação que o YouTube vai avisar vocês. E um beijo, até a próxima aula. Tchau!